ainda falando aqui de potências de base 10, nós temos que, para escrever o número na base 10, nós temos que comparar com a reta numérica, né? Então, na reta numérica, nós temos aqui o ponto de origem, que é o 0. À direita do 0 estão todos os números positivos, ou seja, são aqueles números que a gente aumenta valor, né? Quanto mais à direita de 0, maior o número é, né? E à esquerda de 0, nós temos todos os números negativos, que são os valores que vão diminuindo. Então, quanto mais à esquerda de 0 o número estiver, menor ele é, né? Então, essa relação aqui a gente usa também para deslocar a vírgula na hora de escrever os números na potência de 10. Então, por exemplo, aqui, ó, o número 3.000, o único valor inteiro aqui absoluto que eu conheço é o 3. Então, o 3 vai ficar multiplicando a base 10. Mas qual vai ser o expoente, então, dessa base 10? Eu venho aqui e eu, da minha vírgula que estava aqui, que era 3.000, eu tô deslocando a minha vírgula para cá. Quantas casas? 1, 2, 3. Então, isso, a potência é cubo, tá? Por que que eu coloquei o 3 aqui? Porque se meu número era 3.000 e eu agora estou escrevendo ele como 3, eu estou deslocando a minha vírgula 3 casas. Ah, mas você falou que quando a gente desloca a esquerda é negativo. Eu não estou deslocando a esquerda. Eu estou dizendo que quando eu quiser voltar esse número aqui, ó, a ser 3.000, eu vou escrever o 3, a minha vírgula está aqui, e eu tenho que entender que a minha vírgula vai ter que se deslocar à direita, para aumentar esse número, 3 casas. Então, eu sei que esse número não é só o 3, ele é 3.000 e a vírgula para aqui, tá? Então, é isso, é pensar no processo da volta. Agora, vamos aqui escrever o 200. O único número inteiro que eu conheço é o 2. Vai ficar multiplicando pela base 10. Para ele ser 200, a vírgula tá aqui. Para ele ser 2, a vírgula vai vir parar aqui. Quantas casas? 2. É positivo? Sim, porque para ele ser 200, ele vai ter que se deslocar 2 casas à direita, né? Então, esse número, ele não é o 2, ele é o 200. Então, eu só tô escrevendo ele como potência de base 10. Então, como eu tô escrevendo 200 sendo 2 vezes 10 ao quadrado, eu tenho que deixar o meu expoente positivo para lembrar que quando ele for voltar a ser 200, a minha vírgula que está aqui vai se deslocar para a direita 2 casas, se tornando 200. A mesma coisa aqui. Aqui eu posso escrever como sendo 15 vezes 10 ao cubo, né? É o cubo por quê? Porque minha vírgula estava aqui, eu estou posicionando ela aqui. E aí, são 3 casas que vão ter que se deslocar à direita quando voltar a ser 15.000. Ou ainda, eu posso escrever como 1,5 vezes 10 à quarta. Por quê? Porque se eu colocar minha vírgula aqui, ela vai ter que se deslocar para a direita 1, 2, 3, 4 casas para voltar a ser 15.000. Então, essas duas formas estão corretas. Eu estou escrevendo o mesmo 15.000. Eu posso escrever o 15.000 assim, posso escrever como 15 vezes 10 ao cubo e posso escrever como 1,5 vezes 10 à quarta. Agora, aqui, o 250.000, eu posso colocar o 25 vezes 10, então, eu estou escrevendo a minha vírgula aqui. Então, vai ser 1, 2, 3, 4. A quarta, positivo, porque quando eu for voltar, vai andar para a direita, né? Vai aumentar esse número. Então, como eu tô colocando a minha vírgula aqui, eu tenho que lembrar que depois, para ele voltar a ser 25.000, ele vai deslocar 4 casas para a direita. Ou ainda, né? Também posso dizer que isso é 2,5 vezes 10 à quinta, tá? Se eu colocar a minha vírgula aqui. Então, eu vou colocar entre 2 e o 5, aí vai ser 1, 2, 3, 4, 5 casas, tá? Então, eu tô escrevendo o mesmo 250.000. Porém, eu tô usando a base 10 para poder diferenciá-los. Então, dependendo do que eu quero, eu posso escrever como 25 vezes 10 à quarta, ou ainda posso escrever em decimal. O ideal é usar o número inteiro, tá? Vamos escrever os 600.000. 6 é o número inteiro absoluto que eu conheço, né? Vou fazer a multiplicação por base 10, então, a minha vírgula que estava aqui no 600.000, ela vai parar aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso é 6 vezes 10 à quinta. Então, ou seja, eu tô escrevendo mesmo 600.000, só que na base 10, né? O objetivo de usar potências de 10 é de simplificar um número, né? É de usar um número reduzido, ficar evitando escrever esse monte de zeros, ok?
Aqui nós temos 1.500.000, né? Nós podemos escrever isso como sendo 15 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5, tá? Ou, como eu disse, também pode ser 1,5 vezes 10 a sexta. Então, minha vírgula estava aqui e eu vou trazer ela pra cá. Então, quando ela tiver que voltar, né, pro número original, ela vai se deslocar pra direita 6 casas, tá? Então, eu posso escrever como 15 vezes 10 a quinta ou 1,5 vezes 10 a sexta. Aqui nós temos 13.800.000. Então, o que nós vamos fazer? 13,8 vezes 10. Então, eu estou colocando minha vírgula aqui, né? Então, se ela estava aqui, ela vai parar aqui agora. Quando eu tiver que voltar, eu vou ter que voltar 6 casas. Então, isso pode ser 13,8 vezes 10 a sexta. Ou eu posso escrever o 138 vezes 10. E aí, se eu for colocar minha vírgula aqui, ó, só ficam 5 casas, tá vendo? Ficou meio apertadinho ali, né? Mas é 138 vezes 10 a quinta, tá? Todos eu estou escrevendo a mesma quantidade. Eu tô escrevendo 13.800.000, tá? Eu só estou deslocando a minha vírgula através da potência de 10 para simplificar o número. Aqui, nós temos 480 milhões, né? Então, o que nós vamos fazer? 48 vezes 10, então, a minha vírgula que estava aqui, eu estou colocando aqui. 3, 6, 7. Então, a 7, tá? Então, quando eu tiver que voltar esse número ele vai se deslocar 7 casas para a direita, tornando-se, então, 480 milhões, certo? Com todos esses zeros. Agora, eu tenho aqui 519 milhões. Então, eu vou escrever vezes 10, a minha vírgula que estava aqui eu vou colocar aqui. Quando ela tiver que voltar, ela vai voltar para a direita 6 casas, tá? Se ainda quiser escrever como 51,9 vezes 10 a sétima, ou ainda pode dizer que isso é 5,19 vezes 10 a oitava, tá? Todos esses aqui eu estou escrevendo a mesma quantidade, eu só estou deslocando a vírgula. Então, onde eu desloco minha vírgula, onde eu posiciono ela, eu tenho que fazer uma contagem de qual vai ser o processo de volta para o número inteiro que eu estou quantificando. Agora aqui, eu tenho 800 milhões e 500 mil, né? Então, como que eu vou fazer? Eu vou deixar 800,5 vezes 10, então, repare que minha vírgula daqui eu trouxe para cá. Quando tiver que voltar, vai voltar 5 casas para a direita. Então, o número que eu estou escrevendo é este número aqui, né? Então, eu só estou simplificando. Bom, aqui dá para melhorar? Pode melhorar? Pode. Pode escrever como 80,05 vezes 10 a sexta. Ainda pode escrever como 8,005, sendo 10 a sétima, tá? Então, onde mais eu levo minha vírgula para lá, uma casinha aumenta para depois ter que voltar, tá bom? Mas, geralmente, a gente usa essa primeira simplificação aí, tá bom? Então, esses casos aqui são os casos que aumentam, são os casos dos números que são muito grandes, são da ordem de macro, né? Então, para eu não ter que ficar escrevendo esse monte de zeros, são números gigantescos, a gente usa a notação científica, que é chamada potência de 10, para poder simplificar, para não ter que escrever esse monte de zeros. Mas a mesma coisa acontece quando os números também são muito pequenos. A única coisa que nós vamos nos atentar, porque daí para os números diminuírem, o nosso expoente vai ter que ser negativo, para dar o sentido da vírgula. Então, positivo é quando o número é grande, o nosso expoente fica positivo, eu sei que a minha vírgula vai se deslocar à direita. Quando o meu expoente for negativo, o que ele está me dando? O sentido. Eu sei que a minha vírgula vai se deslocar à esquerda, ou seja, esse número é pequeno. Então, vamos ver aqui, ó. Nesse caso, né, 2,38. Então, eu escrevi ele aqui como sendo 2,38, mas eu vou colocar ele melhor aqui. Aqui já tava numa base 10, vamos colocar aqui 10 a menos 3. Então, minha vírgula tá aqui, ó, e eu tô fazendo ele vezes 10 a menos 3. Então, eu vou ter o 238, a minha vírgula que estava aqui
vai se deslocar à esquerda 3 casas. 1, 2, 3,0. Na verdade, o número que eu estou escrevendo é esse, tá? Então, aqui eu fiz um processo ao contrário daqui. Então, o que que eu fiz? Eu dei a potência de base 10 e eu voltei o número. Então, eu voltei à esquerda por causa do negativo. Se é negativo, eu sei que está se tratando de um número pequeno e eu sei que a minha vírgula vai se deslocar à esquerda, tá? Então, como a minha vírgula estava aqui entre 2 e o 3, ele vai se deslocar à esquerda 3 casas. 1, 2, 3,0. Agora, olha aqui esse número. Esse número eu vou escrever como sendo 5 vezes 10. Então, reparem que eu tô colocando a minha vírgula aqui, né? Eu tô tornando 5 um número inteiro. Então, quantas casas a minha vírgula teve que andar? 1, 2. Só que quando esse número aqui, que não é 5, ele é 0,05, voltar a ser 0,05, a minha vírgula vai ter que se deslocar para a esquerda 2 casas. Então, se é para a esquerda, eu tenho que colocar um sinal de menos. Aqui, o que nós temos? 13 vezes 10. Então, a minha vírgula daqui, eu estou colocando ela aqui. Tô tornando 13 um número inteiro. Então, se eu tiver que voltar esse número a ser 0,013, né? Quantas casas? 1, 2, 3 casas. Então, minha vírgula vai ter que andar 3 casas para a esquerda. Esse número aqui, eu posso escrever como sendo 11.853 vezes 10. Então, ou seja, eu tô trazendo a minha vírgula pra cá. Eu tô tornando ele um número inteiro e bem grande, né? Nele de 11,853, eu estou tornando ele 11.853 vezes 10. Ou seja, se ele tiver que voltar a ser 11, a minha vírgula vai ter que se deslocar à esquerda 1, 2, 3 casas. Então, é menos 3. Aqui, esse número é 0,9. Então, para ele ser 9 vezes 10, para ele vir aqui, a minha vírgula vai ter que se deslocar à esquerda 1 casa. Então, é 9 vezes 10 a menos 1. A gente nem usa, né, muito isso aqui, porque é pouco, né? Acaba ficando um número maior do que eu escrever 0,9, tá? Mas para vocês saberem que o expoente depende aqui da quantidade de casas que minha vírgula vai ter que deslocar para tornar o número de volta, né? Aqui eu vou escrever como sendo 13 vezes 10, ou seja, a minha vírgula que estava aqui entre 1 e o 3 vai passar a ser aqui. Porém, quando eu voltar, né, a minha vírgula vai ter que se deslocar à esquerda 1 casa. Então, esse número não é o 13, esse número ele é o 1,3. Aqui é a mesma coisa, eu posso escrever como sendo 107 vezes 10. Então, eu vou trazer a minha vírgula para cá para tornar o 107 inteiro. Só que quando ele voltar a ser 1,07, ele vai ter que se deslocar 2 casas à esquerda. Então, nós falamos aqui de alguns exemplos do positivo, alguns exemplos do negativo de números grandes e números pequenos, né? E falando, então, um pouco da aplicabilidade da potência de base 10.